Olá, namastê! Você que está vendo, então, assistindo na reprise, seja bem-vindo. Estamos no nosso segundo dia de meditação guiada. Então, nós vamos fazer 3 dias. Fizemos ontem, hoje e faremos amanhã. Se você não acompanhou, você vá até, os vídeos anteriores e você então poderá acompanhar aí a nossa sequência de lives. Amanhã teremos também. E hoje a gente vai estar falando sobre a ansiedade. Na nossa live anterior, a gente falou sobre esse tempo aí, o tempo psicológico, esse estado de tempo psicológico, que é o passado e o futuro. 2 tempos, por que psicológicos? Porque eles estão somente na mente. Eles não são reais em si. Só o que é real é o agora, aqui, nesse exato instante. Então é por isso que a gente fala que é um tempo psicológico. Isso você pode acompanhar na live anterior aí, que a gente falou um pouquinho sobre isso e realizamos também a meditação guiada. E enquanto a gente espera, as pessoas irem chegando aqui, a galera do Instagram e do Facebook, a gente vai escutando então o mantra para ambientar essa mente, para que ela possa se purificar, para que ela possa então receber, os ensinamentos de uma forma transcendental. Então, você que está chegando agora, seja bem-vindo e vamos nos ambientando, vamos abrindo esse espaço aí, essa disponibilidade para que a gente possa reconhecer aquilo que é mais importante na nossa vida, aquilo que a gente é de verdade. E para isso, vamos deixar esse mantra aqui rodando enquanto as pessoas vão chegando. Bem-vindo você que está chegando no Facebook, bem-vindo você que está chegando no Instagram. Simplesmente deixe-se levar por esse som que você escuta. Esse mantra é lindo e ele fala sobre o quanto as pessoas estão aqui para serem felizes e desejando essa felicidade a todos os seres. Enquanto você chega, enquanto você se ambienta aí, escute esse mantra. O som tá bom aí? Vocês estão conseguindo escutar? Só para me dar esse retorno aqui. Shanti, Shanti, Shanti. Paz, paz, paz. Bem-vindo você que está chegando agora. Vamos ambientando essa mente aí com esse mantra, para que a gente possa absorver o conhecimento não somente a nível intelectual, mas a níveis e camadas cada vez mais profundas.
vê aquela água passando. Aquela água daquele riacho, daquele rio, é as emoções e os pensamentos. Faça essa ligação, ok? E você, sentado à beira do rio, é esse observador, essa testemunha impessoal. A água está fluindo e ela nunca é a mesma. Ou seja, os pensamentos e as emoções estão ali fluindo, nunca são de uma forma igual. A mente acha que sim, mas elas sempre são novos movimentos. O que acontece quando você se identifica com os seus pensamentos e as suas emoções? Você se joga na água e você literalmente se molha e se mistura com os seus pensamentos e as suas emoções e você acha que é aquele emaranhado todo e aquela confusão toda. Então perceba, um pensamento e a ansiedade passou na sua frente, você acreditou que era aquilo, isso equivale como se você caísse na água. E a sua posição correta é de permanecer na beira do rio, observando tudo que está passando. Então, quando vier essas sensações de ansiedade, quando vier essa sensação aí forte, que inclusive o seu corpo físico, essa parte aí fisiológica, química, começa a se manifestar também, você deve voltar esse olhar para dentro. E não ter medo de olhar para esse condicionamento. Porque às vezes a ansiedade, devido ao seu condicionamento, devido às suas fixações, ou seja, de você sempre acreditar como sendo aquilo, ela vai gerando cada vez mais energia. Uma energia cada vez mais alta, mais fixada, dando a sensação às vezes até de fobia, de pânico, como se algo vai acontecer com você, inclusive fisicamente. Há pessoas que elas sentem no seu corpo, inclusive a ansiedade como se fosse um infarto, vou infartar. Bem-vinda, bem-vinda, pessoal chegando aí no Instagram e no Facebook. Então, essa ansiedade, essa sensação, ela vem e para algumas pessoas se manifesta no físico também. Então a gente precisa ter a consciência de que eu preciso observar tudo isso. Por que a ansiedade perdura por longo tempo? Por que a ansiedade parece que não vai embora nunca e eu tô aqui há horas ansioso, e eu tô aqui horas em uma crise, e eu tô aqui há semanas em crise de ansiedade? Por que isso? Porque a sua atenção está focada e identificada a esses pensamentos e a própria ansiedade. Então, quando perdura muito, é porque você está aí patinando nessa água, nadando nessa água. Sair disso requer que você faça esse processo de dissociação dessa identificação com essas emoções. Como se faz isso? Observando. Fique à margem do rio. Não se misture com esses movimentos que passam, aparecem, desaparecem. A sua posição correta é a posição do observador. Você vai observar tudo isso se manifestando. E se você ficar nessa posição do observador, você verá que essa emocionalidade, essa ansiedade, essa tristeza, irritação, raiva, seja lá o que for de emoção, ela vai passar rapidamente. A sensação que dá é que está demorando muito para passar, é porque você está alimentando aquilo ali. Ou seja, julgando ou tentando fugir daquilo ali. E dessa forma você acaba realizando mais fixações ainda. E esse condicionamento vai virando uma roda aí e um círculo vicioso e você nunca vai saindo dele. Saia da roda, saia do jogo, saia dessa água, desse rio e vá à margem, observe. Não julgue absolutamente nada que emerja aí dentro de você.
É dessa forma que a gente vai fazendo descondicionamento. É dessa forma que a ansiedade vai perdendo a sua força energética, como se fosse uma vela. Imagine aí você uma vela. Essa vela vai gastando o seu combustível, vamos assim dizendo, a parafina, né? E ela vai se gastando até chegar um momento em que ela vai se apagar. E assim é com relação à nossa ansiedade. Muitas pessoas entendem que quando estão sentindo aquelas reações físicas e emocionais desagradáveis, elas têm que ir lá buscar alguma coisa para fazer. Elas têm que ir lá, sei lá, achar alguma coisa para entreter essa mente. E isso não é o caminho mais saudável. O caminho mais saudável é que você possa sentar e olhar, investigar e ver que assim como essa ansiedade apareceu, a natureza dela é desaparecer. E você tendo essa consciência, tendo essa percepção de que assim como a ansiedade surgiu, ela vai desaparecer, por que é que eu vou me identificar e aumentar essa história ainda? O que as pessoas fazem é fugir desse sentir, é fugir de conhecer aquilo que está emergindo à sua frente. E isso faz com que você perca uma grande oportunidade de desenergizar essa emoção que aparece aí. Então, a próxima vez que você sentir algo aí, tanto no seu corpo físico como a nível de pensamentos, crie esse espaço de contemplação, essa coragem para você olhar para isso. Não perca a oportunidade. Quando a ansiedade vier, em vez de você ficar aí alimentando esses pensamentos, acreditando nesses pensamentos, simplesmente pare tudo que você está fazendo, olha para isso e aqui eu vou te dar uma chave. A chave é o seguinte: quando você sentar para olhar essas emoções que estão aí muito forte, pergunte-se: eu vou ver aqui e eu vou analisar, vou investigar até quando isso vai durar. Se você permanecer firme, olhando, sem medo, sem identificação com tudo que a mente está te montando aí de cenário, você vai ver que essa ansiedade vai desaparecendo. Mas eu não quero que você acredite em mim, não. Eu quero que você pegue isso que está sendo dito agora, nesse instante, e faça você mesmo. Investigue você mesmo, verifique através da sua experiência essa dissolução, esse desaparecimento dessa ansiedade que vai acontecer de forma rápida. Mas para isso, você precisa então criar esse impulso, essa coragem de não fugir mais. E a ansiedade nada mais é do que esse excesso de futuro. Essa mente aí está muito presa a esse tempo psicológico chamado futuro. Como é que vai ser? De que forma vai ser? Eu planejo algo na minha mente e eu vou em busca desses objetivos e dessas metas e elas precisam se dar daquela forma. Quem aqui nunca se sentiu ansioso porque tem alguma coisa marcada, né? Algum evento marcado, algum médico marcado, algum curso marcado, seja lá o que for, e aí então se sente ansioso até a data chegar. Ou se você está esperando alguém para chegar na sua casa, ou o horário de você ir até algum lugar, e você se sente muito ansioso com aquilo ali. Isso tudo são expectativas criadas de como as coisas vão ser. Mas vamos investigar aqui juntos agora? Você já se deu conta que você não tem controle das coisas, né? Você já se deu conta que por mais que você planeje as coisas, por mais que você pense milimetricamente como as coisas devem ser, quando essa data chegar, você já percebeu, né? Que não acontece do jeito que você imaginou. Ela pode acontecer de uma forma parecida, mas nunca exatamente da forma como você pensou. Você já se deu conta disso? Perceba que existe essa força
que nos impulsiona, que nos guia, que gerencia todos os acontecimentos. E aqui a gente precisa ter uma mente mais aberta, mais flexível, aberto para que a gente possa viver e experienciar o que tiver que viver e experienciar, sem o julgamento dessa mente identificada com esse eu individual em dizer se isso é bom e isso é ruim. Ah, isso é gostoso, isso é prazeroso, então eu quero. Não, isso não, doloroso demais, não quero ver, não quero enxergar, sai daqui. Não tem como. Não dá para escolher apenas a cereja do bolo. Ele vem de uma forma completa. E a gente ter consciência de que aqui na Terra a gente vai viver de tudo e mais um pouco, no sentido de a gente experimentar de todas as emocionalidades, é algo que faz com que essa mente vá aceitando isso. E isso vai promovendo um espaço mais amplo, um espaço mais quieto, mais vazio. Mas essa mente que sempre quer controlar tudo, ela quer que aconteça do jeito dela. Verifica aí, investiga aí dentro de você se não é assim. Quando as coisas não saíram do jeito que você planejou, você ficou muito chateado? Verifica aí das vezes em que você queria que algo saísse de um jeito, mas que na verdade não saiu. Ou que você pediu para alguém fazer alguma coisa e ela fez totalmente o contrário daquilo que você tinha pedido. Então, você não tem controle das coisas. E é isso que uma mente ansiosa não suporta. A mente ansiosa, ela não suporta a ideia dela não poder controlar as coisas, as pessoas, as situações. Ela fica muito chateada que ela marcou um negócio lá e choveu. Ela não queria que tivesse chovido. A mente ansiosa, ela planejou fazer tal coisa, mas de repente não deu para fazer tal coisa. E ela fica muito irritada com aquilo ali. Você já percebeu isso? Você já se deu conta de que é assim que funciona? Você já percebeu que essa mente, ela vai se irritar, ela vai ficar ansiosa com aquilo que ela não tem controle? Mas eu estou aqui para ser a porta-voz dessa mensagem de que você, por mais que não queira aceitar aí dentro do seu coração, você não tem controle de absolutamente nada. Nada você pode controlar. E é por isso que você sofre. Você sofre porque você age na vida tentando a todo momento, a todo custo, controlar as coisas. Você fica querendo que as coisas sejam da forma que você quer. E quando a vida vem, né? As experiências vêm aí ao contrário daquilo que a gente planeja, essas manifestações de ansiedades vão começando a aparecer, vão surgindo. Mas perceba, tanto a ansiedade que está presa ao futuro, como a depressão, tristeza, melancolia, que é uma identificação com o passado, ambos são estados, são tempos psicológicos. Você já parou para pensar que o amanhã, ele nunca vai chegar? O amanhã não existe, a não ser como uma projeção mental. A única coisa que você tem é o agora, aqui, nesse exato instante. Nada além disso. E verifica aí dentro do seu coração, neste momento, agora aqui, estamos juntos, formando essa egrégora, essa energia aqui para investigarmos e sentarmos juntos. Verifique se algo está te faltando neste instante. Investiga aí. Fecha os seus olhos neste instante e investiga. Estamos aqui, você está sentado provavelmente num lugar confortável. Você tem um celular ou um computador na sua frente. Você está assistindo essa live neste instante. E nada está te faltando. Aqui agora está tudo bem. Mas de repente um pensamento passou acerca do que tu vai ter que fazer amanhã e a ansiedade começou a aparecer. De repente um pensamento surge de uma memória, de uma lembrança de um passado, de algo, de uma experiência dolorosa e você começa a se sentir triste.
Então, a sua atenção dança ou para o futuro com uma preocupação ou para o passado agarrando-se a uma lembrança. Mas, ei, solte esses dois. Solte. Solte. Solte tudo. Porque a única realidade é agora. E agora, nesse instante, estamos aqui juntos, conversando sobre uma forma de transcender a ansiedade. Observe, perceba, verifique. Nada neste instante, se você investigar de forma honesta, está te faltando. Mas a sua mente vai te dizer que sim, que você deve ir em busca de algo. E ninguém está aqui dizendo que você não deve fazer isso. Ninguém está aqui dizendo que você não deve correr atrás dos seus sonhos e de suas metas. Não, não é essa a questão. Mas de que forma você está fazendo isso? Perceba. De uma forma apegada, projetando como o cenário deve ser? Ou você está aí de uma forma flexível, aberto, com um profundo espaço de abertura aí, de disponibilidade para aceitar tudo o que tiver que se manifestar? Perceba. Perceba que a ansiedade nada mais é do que essas projeções de um futuro que eu quero ainda controlar. Mas que ele não existe se investigado de uma forma honesta, porque só o que existe é o aqui, agora, é esse instante. E nesse instante não te falta nada. Neste instante está tudo bem. E se de repente, por alguma aventura, nesse instante, você aqui, sentado conosco, conversando, surgir essas reações no corpo físico, surgir essa ansiedade, tá tudo bem também. Não tem um jeito que tem que ser assim ou de outro. Tá tudo bem se isso surgir. Tá tudo bem se isso emergir. E você vai permanecer ali, como foi feito, né? Essa metáfora, vai permanecer ali, observando a água desse rio, a fluidez desses pensamentos e dessas emoções, sem se envolver com o que está aparecendo à sua frente. Dessa forma, a gente vai saindo desses estados mentais aí de identificação com as emoções e com os pensamentos de uma forma rápida, ok? E aí então você vai conseguindo observar mais e atuar menos. Olha só, o pessoal ali no Facebook está nos trazendo, né, que tem bastante ansiedade, principalmente à noite. Nardiele, muito obrigada por você compartilhar isso, porque é algo muito importante, tá? Então ela está nos trazendo ali que parece que à noite, e muitas pessoas acabam me relatando isso, que à noite parece que a ansiedade ela aumenta. Vamos olhar para isso e vamos entender o porquê que isso acontece e qual é o tipo de ligação e nexo que tem com essa informação. Então veja bem, não é à noite que você, né? Todos vocês vamos investigar aqui junto. Não é à noite que todos nós diminuímos a nossa atividade no mundo. Então, né? Estamos em casa, estamos então podendo fazer as nossas coisas de uma forma mais calma, mais tranquila. Não é à noite que isso acontece? A gente está baixando aí, né? A nossa atividade tanto física como mental. Então, à noite, essa mente aí, ela tende a baixar a sua frequência aí de pensamentos e de agitação. E por que será que é justamente nessa hora em que eu vou acalmando as minhas atividades? Por que justamente nessa hora em que eu tenho menos atividades para fazer no cenário, que a minha mente começa a lançar pensamentos, emoções, reações no corpo físico, ansiedade de uma forma um pouco mais forte? Por que isso acontece? Porque é neste momento que a sua mente ela começa a entrar num campo de vaziez. Só que a mente de uma pessoa ansiosa, ela não pode sequer parar de se agarrar em alguma coisa. Então sempre tem que ter algo para fazer.
sempre tem que estar em busca de alguma coisa. E o silêncio para uma mente ansiosa é algo aterrorizante. Para algumas pessoas é inclusive fóbico, né? Mas é exatamente o caminho aqui proposto, para que essa mente vá se acostumando com esse estado de presença. A mente precisa se acostumar em estar nesse espaço de vaziez, no aqui e agora, nesse instante. Porque se eu estou presa ao futuro ou se eu estou presa ao passado, eu estou em atividade, eu estou em meio à confusão, eu estou em meio a algum cenário de como vai ser ou de como foi, correto? E você encontrar a paz, a liberdade, a leveza, é nesse espaço em paz, aqui, agora. Mas eu vou te contar uma coisa. Tem uma instância aí em todos nós que é esse euzinho individual, o ego. E o ego tem um lema. Ele tem um lema e é o seguinte: buscai e não acharás. Esse é o lema do ego. Então ele vai fazer você fazer buscas imensas no cenário ou internas, mas ele sempre tem que ter a garantia de que você não vai encontrar essa paz, essa plenitude, esse descanso, inclusive mental. Então é justamente essa instância aí que começa a se manifestar quando as atividades do dia começam a cessar, ok? Então começa a vir a tardinha, começa a anoitecer, as atividades do mundo vão diminuindo e automaticamente essa mente vai ficando mais exposta. Ou seja, durante o dia eu estava envolvido com as coisas, com os afazeres, com o trabalho, seja lá com o que for. Eu estava em atividade, então a minha atenção estava voltada para fora, para as coisas que estavam acontecendo. E à noite, conforme essas atividades vão diminuindo, a minha atenção então vai voltando-se para dentro. E isso vai dando esse espaço, essa possibilidade de eu ver tudo que está dentro. Então, durante o dia, eu estava muito focado fora. Eu estava muito com o foco da atenção para tudo que estava acontecendo fora. E de noite eu tenho a oportunidade de poder olhar para dentro. E para algumas pessoas isso é insuportável. Porque existem aspectos aí que precisam ser vistos porque a pessoa ainda acha que é aquilo que pensa e aquilo que sente. E é por isso que à noite dá aquela sensação de que parece que a ansiedade aumenta. Do mesmo acontece com pessoas que dizem que elas não conseguem ou não gostam da meditação porque elas não conseguem ficar quieta, porque elas não conseguem parar de pensar. Olha a armadilha que tem nisso. Perceba, investiga aí dentro. Não acredite nas palavras que aqui saem. Investiga. Escute e investiga aí dentro, se não é assim. Se não é desta forma. A mente sempre vai propor atividades fora. Quando chegar o momento de ela virar esse olhar que estava fora e voltar-se para dentro, ela vai ter que entrar em contato com suas camadas profundas do ser. E muitas pessoas, elas não desejam isso, elas não querem, elas fugam o tempo todo nesse olhar para dentro. E aí, então, o processo de meditação, se você acompanhou o vídeo, né, de ontem, a live, na verdade, de ontem, você vai ver que meditação, aquela que quem sabe você aprendeu, não é aquela que a gente faz aqui, não. Porque a nossa meditação aqui é a arte de estar no aqui e agora. Então, você medita trabalhando, você medita cozinhando, você medita fazendo o que você tiver que fazer. A nossa meditação aqui é diferente de quem sabe a meditação que te ensinaram, porque a meditação aqui é a contemplação do ser, é a contemplação do agora, do único tempo real. A única realidade é o agora, mas essa mente vai lançar mão de armadilhas para te jogar ou para frente, para o futuro, e aí instaura-se a ansiedade, ou para trás, para o passado, se agarrando a uma memória, fixando então nesse tempo psicológico do passado, gerando então melancolia, tristeza, depressão. E algumas pessoas também relatam essa dificuldade
né, que tem no processo de meditação, porque é justamente no momento da meditação, que é voltar esse olhar para o agora, para o lado de dentro, que vai surgir então tudo aquilo que a pessoa durante o dia estava tentando encobrir, estava tentando fugar através das suas atividades. E é por isso que a mente diz: eu não consigo meditar, não, isso não é para mim, não. Ela vai dizer: não, isso não é para mim. Perceba, investiga. É uma forma que ela está manifestando aí de fazer com que você continue nessa busca externa. E eu vou te contar uma coisa: essa busca externa, ela nunca vai cessar, porque é um círculo vicioso. Perceba, você planeja algo, você coloca como meta sonhos, objetivos, você vai em busca disso, você faz 1000 coisas para ir em busca disso, porque você acha que a sua felicidade, a sua leveza, a sua tranquilidade está aonde? Está naquilo que você vai conquistar. E aí depois você vê que você pode até conquistar aquilo, mas parece que de repente surge um novo objetivo, uma nova meta. Ei, isso vai para quando? Nunca. Se a sua atenção estiver sempre lá na frente, porque sempre vai ter um passo a mais, sempre vai ter algo a mais. E aonde está a liberdade, a paz e a leveza? Agora, aqui, nesse instante. E é o único tempo que a sua mente vai tentar encobrir, te jogando lá para frente, de como é que vai ser, ou para o passado, de como é que foi e o quanto você sofreu com aquilo que você passou. Perceba que isso é uma armadilha, isso é uma cilada, e existem muitas, milhares de pessoas que sofrem porque estão presas, enclausuradas nesses tempos ilusórios. E a ansiedade, que é o nosso tema aqui, o tema é transcendendo a ansiedade, é justamente essa ligação forte que essa mente tem com o tempo futuro. Então, é como se fosse um jogo, não é como se fosse, de fato é uma armadilha que a mente identificada com o ego, que a mente identificada com esse eu pessoal, ela lança a mão para fazer com que você sempre permaneça insatisfeito. Já percebeu que a mente que é ansiosa sempre está insatisfeita? Já percebeu que nunca tá bom do jeito que tá? Já percebeu que a mente ansiosa, ela é crítica, ela é julgadora? Já se deu conta disso? Já percebeu isso? Que sempre tem um padrão que é correto e que se não for daquela forma, tá errado. E é por isso que muitas pessoas sofrem, porque elas estão profundamente identificadas com aquilo que está passando à sua frente. Então lembre-se sempre desse rio aí que foi mencionado no início. Você depois terá a oportunidade de ver na reprise essa live. Não deixe de olhar desde o início para você poder compreender como é que funciona esse processo aí. E agora a gente vai estar então fazendo esse processo meditativo para a gente começar a treinar, literalmente treinar no sentido de trazer essa mente para o aqui e agora. A gente vai começar a experimentar esse estado aí de presença, de consciência, de pura presença, consciência. E você vai vendo que sair, na medida em que você vai reconhecendo esse espaço em paz, amoroso e tranquilo, leve, que é esse espaço da consciência, do ser, você vai percebendo que quando isso vai se ampliando cada vez mais, você vai verificando que sair desses estados psicológicos, ansiosos, depressivos e afins, das emocionalidades, vai sendo cada vez mais rápido e natural. Então, a sua atenção é que dança. Horas a sua atenção está nessa identificação com o futuro, horas a sua atenção está para algum pensamento, horas a sua atenção está para alguma emoção. Perceba que você é aquele que observa tudo isso aparecendo e desaparecendo. E o equívoco aqui, você sofre porque você acredita que é o que sente,
que é o que pensa. Mas pensamento e emoções, a natureza deles é fluido. É uma água. A água é fluida. Ela passa. Não é aquilo que você é. Porque você testemunhou o surgimento disso e o desaparecimento disso. Você não desapareceu quando a ansiedade desapareceu. Então quer dizer que eu não sou essa ansiedade. Então, quando você estiver sentindo ansiedade, não fale mais eu sou ansioso, eu sou ansiosa. Não se apropria do que não é teu. A ansiedade está passando à sua frente. Não se apropria de um movimento que é fluido. Não se apropria da água. Verifica aí você agarrando a água. Você não consegue agarrar a água, certo? Você não consegue fazer isso. Por mais que você consiga pegar um pouco de água nas suas mãos, na medida em que o tempo passa, ela vai escorrer pelo vão dos teus dedos ou ela vai evaporar. Você não tem como agarrar. Então, por isso que também é uma ilusão achar que a gente é a ansiedade. Então, no próximo momento, quando surgir reações no seu corpo físico e quando você surgir essa ansiedade, quando você perceber essa ansiedade surgindo, comece a ter um novo olhar frente a isso. E comece a ver, olha só, tem uma ansiedade passando aqui. Mas não se aproprie mais dizendo eu sou ansioso. Não pegue aquilo que não é seu. É inclusive desagradável isso. É como se você pegasse e usurpasse de algo que não fosse seu. Então deixa passar como a água de um rio, vai experimentando fazer isso, vai se conhecendo a cada instante, a cada respiração. Isso é meditação. Essa é a meditação que nós aqui praticamos da Sangha Prema, onde a gente leva esses conhecimentos para qualquer cenário da vida. Então eu medito trabalhando, eu medito cozinhando, eu medito caminhando, eu medito me exercitando, eu medito a cada respiração, a cada instante. E olha que lindo isso, olha que profundo isso. Isso é a vida, porque você é a própria vida. Então eu vou te convidar, você que está acompanhando aqui, né, desde o início, você que está chegando agora, bem-vindo, não deixe de ver essa live na reprise, vai ficar aqui salvado tanto no Facebook quanto no Instagram. E agora a gente vai fazer esse exercício, né, essa técnica aí, vamos assim chamar, de fazer com que essa mente seja educada. Vamos imaginar que a mente é um adolescente bem rebelde, inclusive, eu não sei como é que é o seu aí, mas tempos atrás, essa mente daqui era muito rebelde, ela sempre estava querendo fugir, ela sempre estava querendo sair em busca de experiências. Agora a gente vai começar um processo de educação. A gente vai pegar esse adolescente rebelde, ou seja, a atenção, porque isso a gente pode, né, ter esse controle, é a única coisa que a gente pode, na verdade, enquanto exercício, enquanto técnica, é trazer essa atenção para o aqui e agora. E eu vou te convidar a fazer isso, para você começar agora, nesse exato instante, a dissolver a ansiedade, e você vai ver que a cada prática que você faz, que tem que ser constante, você vai dissolvendo camadas cada vez mais profundas, até essa vela, que parece que está com uma chama gigantesca, vá queimando o seu combustível, ou seja, vá queimando essas fixações, dessas identificações que você fez achando que era ansiedade, achando que aquilo era o que você é de fato, mas não. Hoje está sendo retirada a venda dos teus olhos e está sendo revelado a você que isso é transitório, que isso aparece e desaparece, então não pode ser aquilo que você é de verdade. Porque senão você desapareceria também, certo? Então vamos lá. Vou colocar um mantra aqui e eu quero que você, para uma melhor, introspecção aí, se você puder fechar os seus olhos, porque faz uma conexão maior, tá? Então, jogue a sua atenção agora pro mantra.
acostumando essa mente aí a ficar nesse espaço silencioso, em paz. E isso não depende da sua mente estar quieta ou não. A meditação nada tem a ver com a sua mente estar em silêncio ou não. Então perceba que pode ser que ainda haja aí uma agitação. Os pensamentos estão passando, a sua atenção dança horas para o mantra, horas para a minha voz. De repente a sua atenção vai para algum barulho do cenário que você está aí. Perceba essa dança, a dança cósmica, a dança da manifestação. Tudo aparece e desaparece. Olha que interessante. Mas você, quem é você que testemunha o surgimento disso tudo? Que testemunha essa atenção dançando para lá e para cá? Todo, porque um pensamento daquilo que você tem que fazer depois que sair daqui da live aparece. Não, acolha tudo isso, não entre em guerra, chega de confusão, chega de guerra, chega, tanto interna quanto externa. Vai inspirando pelo nariz e soltando pelo nariz também. Inspira pelo nariz e solta pelo nariz. Deixe que essa mente vá se habituando e perceba o quanto ela se incomoda com esse silêncio. Perceba as propostas que ela te faz. Não, vamos fazer alguma coisa. Não, vamos sair daqui, tá muito chato. Ai, que sem graça essa meditação. Perceba isso e acolha, não julga. Ou a sua mente pode dizer, nossa, que legal, estou ficando cada vez mais calma, tranquila. Estou relaxando, meu corpo está relaxando. Independente de ser um ou outro, acolha. Perceba se surgem aí ainda mais agitação ou se essa mente começa a aceitar e se entregar para o momento presente. Apenas acolha o que tiver aparecendo sem julgar. Acolha. Não importa o que ela está falando aí, você é esse que observa essa fala surgindo. Então joga a sua atenção para este que vê tudo isso aparecendo e desaparecendo. De repente a vibração desse campo que se forma, a vibração desse mantra vai fazendo com que você vá relaxando, inclusive, cada vez mais esse corpo. Veja se existe ainda um ponto de tensão nele. Seus ombros, solte. Suas pernas, solte. As suas mãos, relaxe. Você vai vendo que esse campo vai se estabelecendo de uma forma cada vez mais ampla. E a sua percepção vai ampliando também. Você vai percebendo que a atividade mental vai diminuindo. E você vai se dando conta que esse espaço aí, essa amplitude, essa vaziez vai se tornando cada vez mais visível. E você até observa que essa mente fala, mas que esse espaço também é perceptível. E se você que está aí sente ainda essa agitação, não consegue perceber ainda esse espaço vazio, não tem problema. Porque você sabe que em um dia nublado, a nuvem está encobrindo o sol, mas você sabe que o sol, mesmo encoberto, está lá. Então relaxa, solte,
Solte todas as projeções que você tem desse futuro aí, solte o seu controle, sim, o seu, porque você se apropriou. Você acha que as coisas têm que ser da sua forma. Tira o seu, tira o meu, tira o minha, tira a posse de qualquer coisa, porque tu veio até a Terra nu, não só fisicamente, mas nu de condicionamentos. E é dessa forma que você deve partir daqui. Você veio sem nada, sem absolutamente nada. Então, por que achas que algo tu possuis? Não. Aceite isso. Aceite que você é esse espaço silencioso, em paz, amoroso, que está encoberto aí. É uma questão de aceitar. Aceite a sua real natureza. Aceite quem você é de verdade. Aqui, agora, nesse instante. Hari Om, Hari Om, Hari Om, Shanti, Shanti, Shanti. Prema Om, Prema Om, Prema Om. Agora, para quem fechou os olhos, vá abrindo lentamente. Vai vendo as formas. Vai se dando conta do agora também na forma. E vai percebendo que esse estado aí, dessa vaziez, dessa amplitude, já estava aí. Só estava encoberto por identificações com essa mente. Perceba isso. Perceba. E fique nesse estado. Tudo bem aí? Como é que vocês estão? Alguém gostaria de trazer a sua experiência aí nessa meditação? Alguém gostaria de trazer, algum insight que teve durante a nossa conversa? Digita aí nos comentários, será muito bem-vindo para que a gente possa interagir. E lembrando que amanhã a gente terá o nosso terceiro dia de encontro. Vamos continuar aí nesse tema da ansiedade e a gente vai estar então fazendo o nosso terceiro dia de meditação guiada. Você que está chegando agora, nesse instante, seja pelo Instagram, seja pelo Facebook, vou te convidar a entrar para o nosso grupo do WhatsApp na Sangha Prema, para que você possa receber as notificações amanhã, porque nós não estaremos no Instagram e nem no Facebook amanhã, nós estaremos no Google Meet, ok? E aí então, se você estiver lá no grupo do WhatsApp, você receberá todas as informações, ok? Se você não estiver ainda lá no nosso grupo do WhatsApp, por favor, acesse o código, o link, que tá aí, que a Ju postou nos comentários, tanto do Instagram quanto do Facebook. Ju, se tu puder mandar de novo para o pessoal ter acesso, ou senão vocês nos procurem via direct, via mensagem, para que a gente possa então estar enviando para vocês o link da nossa aula. Porque aqui a gente tem um tempo limitado de 1 hora, E aí, então, a gente vai fazendo o Google Meet para a gente poder ter esse espaço aí de conversa e de troca, se caso alguém de vocês sentir a necessidade de trazer alguma questão. Isso é tudo muito bem-vindo. Que você possa aproveitar esses momentos aí que a gente está junto para poder te ajudar, porque a gente está aqui para te servir. Eu estou aqui para te servir, para te auxiliar nesse processo de saída total, literal, do sofrimento.
não a se tornar alguém melhor, não se tornar uma boa pessoa, não. O caminho aqui é a saída total do sofrimento, da ansiedade, da depressão, enfim. Então, se você se identifica com esse caminhar aí, vem com a gente, fica aí com a gente, lembrando que vai estar salvo, ó, a Ju tá postando aí no Instagram e no Facebook o link de acesso ao grupo lá do WhatsApp, ou peça pra gente, né, aqui inbox ou no Messenger, que a gente vai estar fornecendo para vocês. É muito importante a gente estar nesse grupo, nessa comunidade que se forma, a Sangha Prema. Sangha é em uma palavra em sânscrito que significa comunidade. Então a gente está aí para poder ajudar, né? Ajudar-nos uns aos outros para que a gente possa sair dessas confusões aí que a mente nos coloca. Sim, porque o cenário, as coisas que você vive, na verdade, são oportunidades, são instrumentos para transcender a própria mente. Então, comece a desenvolver a gratidão dentro do seu coração, comece a ser grato por tudo que a vida te traz. E não classifica mais como algo bom, como algo ruim, como algo que é doloroso ou como algo que é gostoso e agradável de se viver. Sai desse julgamento, sai dessa classificação e comece a ser grato, né? Comece a ser grato aí por tudo que chega até você, porque você não tem problemas na sua vida. Não, você tem oportunidades. Tudo que chega na nossa vida são oportunidades para que a gente possa reconhecer quem a gente é de verdade. Então não reclame mais. Não reclame das coisas que chegam, das coisas que não dão certo, porque a sua mente achou que teria que ser de determinada forma. Não, simplesmente solte esses padrões de condicionamento viciante. Simplesmente comece a agradecer. A energia da gratidão, ela vai promovendo esse campo aí energético para que você possa vibrar, né, nessa outra frequência. E lembrando que se a sua mente acha, né, e interpreta de que a vida é sofrimento, de que não é fácil mesmo, é difícil, se a sua mente ainda está condicionada a pensar dessa forma, é muito importante que comece você, neste instante agora, a adentrar, né, em grupos, em conhecimentos que transcendam esse pensamento que já está obsoleto. Né? Já foi, porque a era de ouro que tanto se fala, ela já é. A gente já vive ela. E se a sua mente ainda está com condicionamentos velhos, é porque ela não tem essa abertura ainda para reconhecer que aquilo que você deseja, sonha, busca, já é. Então, se você sentir no seu coração que deseja viver de uma forma em paz, tranquila, leve, sem confusão, vai lá no grupo, né, do WhatsApp, que tá aí o link, tanto no Facebook como no Instagram, que essa comunidade vai te apoiar, ela vai te sustentar, ela vai te dar todo o suporte energético, emocional que você precisará para poder trilhar esse caminho. Eu não posso fazer o seu caminho por você. Eu posso pegar na sua mão, eu posso te guiar, eu posso te apontar o caminho, mas o passo é você que vai precisar fazer. Não tem como eu fazer por você, mas a Sangha Prema, ela está te dando aí esse suporte e a gente está aqui em doação, a gente está aqui em entrega, porque a gente entendeu que essa também é a nossa missão. E aqui que você possa refletir o que é entrega e o que é doação. A gente deve entregar e doar aquilo que é mais importante, aquilo que é mais valioso. Então, eu estou aqui fazendo esse processo aí junto com vocês e eu estou te entregando do fundo do meu coração todo o conhecimento necessário para que você transcenda todos os fantasmas que a sua mente te joga. Então, vem junto com a gente
para viver essa nova era, a era de ouro, a era onde a gente vive a partir da consciência, a partir do ser e não a partir desse ego aí, desse eu individual. Foi muito bom estar com você essa noite. Gratidão, gratidão por você estar aqui, gratidão pela sua abertura e a sua disponibilidade. Nos vemos amanhã. Lembrando que quem está chegando agora e não está participando ainda do nosso grupo do WhatsApp, você terá só acesso ao link para participar amanhã lá dentro. Tá? Amanhã a gente não vai estar no Facebook e a gente não vai estar no Instagram. A gente vai estar no Google Meet. Então, vai lá pro WhatsApp que lá vai ter o link para você acessar. Lembrando que quem ainda não tem esse aplicativo no celular, basta baixar Google Meet. Pergunta pra gente no inbox, no Messenger, que a gente vai te orientar e te guiar quanto a isso. Mas lembrando que para você ter acesso, o link vai ser postado lá dentro do grupo do WhatsApp, ok? Se você tem computador aí, notebook, basta você digitar o link lá na barra, né, no endereço, não precisa baixar aplicativo nenhum. O aplicativo precisará ser baixado somente para quem tem e vai assistir ao encontro via celular. Mas a gente está aqui para te ajudar quanto a isso. Não deixe que a tecnologia, que a sua mente se agarre à tecnologia como algo que vai te impedir de estar conosco amanhã, ok? Não permita que a sua mente se utilize disso como uma desculpa para você não estar em meio a essa egrégora, essa energia de paz, amor e leveza. Namastê! Uma linda noite a cada um de vocês e eu te vejo amanhã lá no Google Meet.